Salmo de número 100. Se achou, diga amém. Então vamos lá, eu vou ler. Você por enquanto acompanha. Preste atenção. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Eu li o Salmo, agora eu queria cantá-lo com você. Volta lá no número 1, por favor. A gente vai cantar bonito. Vamos ver se você faz com soprano, tenor, contralto, baixo, a leitura desse lindo Salmo. É para ler. Vamos mais uma vez agora todos na tela juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém, irmãos? Cantar um salmo, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura. Vamos louvar ao Senhor orando. Senhor, abençoada é esta palavra lida. Poderosa é, ó Deus, a inspiração do salmista. Gloriosa e grandiosa é a canção da igreja, cantada para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Que venham de todos os lugares, que venham de todos os povos, os eleitos do Senhor, os seus chamados à santa convocação do dia de sua vitória. Mas hoje nós cantaremos esta canção com a convicção e certeza de que não há nada mais poderoso do que servir, honrar e amar o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos salmos cantados, ó Deus, escritos, inspirados e preservados, ó Deus, na Sagrada Escritura, para que nós, igreja do Senhor, pudéssemos cantar todos os dias um cântico novo ao Senhor. Venha abençoar a palavra, ó Deus, e já pedimos que por obra do Espírito Santo e instrumentalização do pregador, esta palavra seja aplicada aos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nada é mais gratificante do que servir a Deus, o tema. E nossa divisa para o sermão: servir ao Senhor com alegria. Repita comigo: servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100, meus amados irmãos, é uma coisa extremamente poderosa. Eu gastei um tempo nessa semana lendo esse salmo, e eu li, na verdade, eu acho que em português, todos os comentários que tem em português desse salmo. Eu estou dizendo sem exagero. Eu tenho aqueles aplicativos que os comentários agora estão lá, todos arrumados no HD para você estudar. E eu fui ali lendo um, lendo o outro, peguei o pessoal do inglês, peguei espanhol, a língua que eu não sabia, botei no Google Tradutor. Meus irmãos, o que eu bebi dos nossos autores desse salmo é algo poderoso. Coisas que eu descobri essa semana é que na igreja primitiva o Salmo 100 era usado para as orações matinais. O cara acordava meio desanimado, acordava meio triste, meio achando que o negócio não estava muito bom. Pastor Joelso, o jeito chegava de manhã, daquela de que a cama não me deixa, né? Os problemas do passado ainda amanheceram. Ele dizia: celebrai ao Senhor com júbilos de alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com... Naquela hora, meus irmãos, era o samba lelê mesmo. O inimigo partia, ele dizia: o Senhor vai agir. Porque o camarada convocava o Espírito Santo de Deus para atuar num dia dele. E quantas são as experiências da igreja primitiva, irmãos, eu pude ler algumas delas, nos grandes comentários, em que de manhã estes salmos eram cantados com orações poderosas e um brado de vitória ao nosso Deus. Na história da igreja cristã, já diferente aqui da igreja primitiva só, esse salmo era usado com frequência para o canto da congregação. O povo estava congregado, a igreja estava unida, a comunidade estava reunida, o povo dizia: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Era assim que o povo entrava para cantar no culto.
Era assim que o povo entrava para bendizer o nome do Senhor. Você pode perceber, irmãos, que esse é um salmo de ação de graças, olhando agora na sua Bíblia ou no seu celular. Dá uma olhada rapidinho. São apenas 5 versículos. E você percebe de cara, olhando o salmo nos 5 versículos, que ele é um salmo de ação de graças. Por quê? Volta para a Bíblia, não para mim. Olha para a Bíblia agora. Veja o versículo 1. Cantai com júbilo. Ele disse, celebrai com júbilo. Olha o versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Versículo 2b. Apresente-se diante dele com cântico. Veja o 4, a parte A. Entrai por suas portas com ações de graças. 4, parte B. Entrai nos seus atos com hinos de louvor. Versículo 4, a parte C. Rendei graças ao Senhor. E por fim, bendizei o seu nome. Esse é um salmo poderoso. Quando pensamos do poder que a adoração tem, eu entendo, Angélica, que este salmo é uma convocação para que a igreja entre triunfal e triunfante na presença do seu Deus. Nós não estamos dizendo aqui que quando você está lá fora, no trabalho, na escola, você não está na presença de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que há um clima diferente quando há adoração comunitária. Quando o corpo de Deus se reúne, quando a igreja vem com o pé, com a mão, com outra mão, com o pé, com a cabeça, com o tronco, com o respiro, com a sua vontade, com suas dores, mas com sua confiança, dizendo, bom é o Senhor para os que confiam nele. Amém, irmãos? É nesse espírito que o salmista canta essa canção e desafia a igreja a entrar na presença de Deus em adoração. E aí eu quero trazer a primeira reflexão que tenho para mim deste salmo e como ele marcou a minha vida e pode abençoar a sua vida nessa noite. Este salmo mostra que não há nada mais precioso e nada mais poderoso do que servir ao Senhor. Por quê? Porque a adoração a Deus é uma adoração para todos os povos. É uma adoração, pastor Felipe, para todos os povos. Salmo 101. Vamos lá juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não é um negócio tacanha, não é um negócio pequeno, não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de um pequeno gueto, de um grupo religioso, e na verdade não estamos falando nem de religião. O que o salmista está falando é de poder de uma adoração, de uma celebração que é voltada e focada para o mundo inteiro. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É a certeza, irmãos, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta um Deus criador que existe e subsiste antes da criação do mundo e estará conosco lá no final da história a receber o homem na ponta da eternidade, irmãos, a convocar a sua igreja da presença dele, como está em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Um Deus que do princípio ao fim está conduzindo e controlando a história. É este Deus que o salmista canta ao dizer, celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Celebrar com júbilo, o salmista está remontando não somente aquela parte do culto divino, que consiste numa celebração de benefícios ou de ações de graças, não somente isto. Ele convida todos os povos, todos os habitantes da terra a perceberem indiscriminadamente o poder de Deus, o poder de Jeová, a glória do Senhor e tudo que nele há. O que na verdade o salmista está dizendo é que o espírito desta profecia está diante da igreja e que a igreja congregada é poderosa, porque ela é congregada aqui e em todas as nações do mundo, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Amém, irmãos? Ele não estava trabalhando um culto javístico. Ele não estava pensando numa igreja para Jerusalém, ou tão somente numa adoração no templo de Jerusalém. Ele estava dizendo que a adoração a Deus será para todos os povos, de todos os tempos, de todas as eras. Vinde celebrai ao Senhor todos os povos, povos de todas as terras. Esse fato então, de fato, é um convite aos habitantes da terra a louvar ao Senhor. Com que sentido? De que a centralidade da mensagem de Cristo está para toda a igreja, e de que a universalidade da mensagem de Cristo é para todos os povos. Você pode abrir comigo a palavra de Deus em Filipenses 2, 9 a 11, você vai verificar como o apóstolo Paulo precisamente entendeu a centralidade da mensagem de Cristo, mas veja a universalidade da mensagem do Evangelho de Deus para todas as nações. Filipenses 2, 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, todos juntos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe que não há diferença nenhuma de Filipenses 2,11 para o que está no Salmo 101, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É a perfeita sintonia do Espírito Santo escrevendo uma única Bíblia. É a perfeita sintonia do Espírito Santo revelando um único Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é o que, irmãos? Espírito Santo. Coisa gloriosa, é a igreja vitoriosa, podendo pregar e anunciar o Senhor Jesus, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma adoração com conteúdo universal, projetado não para dentro de um gueto religioso ou de um sistema de religião, mas projetado para inundar e para invadir as nações. É como viu Abacuque, e a glória do Senhor encheu a terra toda está cheia da sua glória. Onde há orvalho, irmãos, ali está a glória de Deus. Onde o homem vê a luz do sol, ali está a glória de Deus. No lugar onde a noite cai e o dia se levanta, ali está a glória de Deus. Quando uma pessoa ergue, irmãos, a sua mão, pega um copo d'água e bebe aquela água como dádiva divina, irmãos, ali está a glória de quem, irmãos? A glória de Deus. A terra toda está cheia da sua glória. É isso que o salmista está dizendo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Essa adoração universal é real, esta adoração das nações é real, irmãos, é tão real e verdadeira que ela já está vista no futuro. Abra comigo Apocalipse 7, por favor. Apocalipse 7, versos 9 a 12. Apocalipse 7, de 9 a 12, e você verá o poder de um adorador, e como o convite do salmista a uma adoração universal, a um Deus único, é real e verdadeiro, e está acontecendo, irmãos, na eternidade. Já está se cantando na eternidade este salmo de adoração. Apocalipse 7, verso 9 a 12, assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Eles vêm de onde? Vamos lá? De todas as nações. Vamos devagar. E tribos. Vamos lá. E povos. E línguas. Onde é que elas estão? Estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. Agora veja, irmãos, o poder do louvor. E clamavam com grande voz, dizendo, vamos juntos? Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Aí veja, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostrando-se diante do trono, sobre seus rostos, adoraram a Deus, dizendo, todos juntos, amém, todos juntos, louvor, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus. Qual é a diferença? Nenhuma. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Se o salmista recebeu a promessa, irmãos, é Apocalipse, ela se cumpriu. Eles estão vindo de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Eles estão lá porque Deus convidou. O salmista profetizou e disse, celebrai a Deus todos os moradores da terra. Irmãos, se Deus falou é verdade, e se Ele prometeu vai cumprir. Vamos repetir? Se Deus falou é verdade, se Ele prometeu, celebrai a Deus todos os moradores da terra. Sabe, William, no dia que ele falou isso, ele estava fazendo isto real. No dia que ele falou isso, ele estava dizendo com o mesmo poder que ele disse, haja luz e houve o quê? Luz. E quando ele separou um e outro, houve separação. Porque quando Deus faz, ele acontece. Quando Deus diz, é real. Porque quando ele fala, é verdade. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Essa é a verdade do Evangelho do Senhor, irmãos. Não há nada mais poderoso do que ler hoje o Salmo 100 e dizer que o brado do salmista, com um tom profético de celebração universal de todas as nações a Deus, acontece sim e há de acontecer já no futuro, na glória diante do Senhor. Se em primeiro lugar estamos defendendo a ideia de que temos vejam aqui, uma adoração para todos os povos, o segundo aspecto desta mensagem, estamos defendendo que há um serviço para todos os crentes. Repita comigo, um serviço
para todos os crentes, para todos os cristãos. Veja o que está no Salmo 100, versículo 2. Vamos bradar forte. Eu quero você comigo. Se você dormir, eu durmo. Se você estiver cansado, eu também estou. Eu sou o reflexo de vocês. Salmo 102. Um serviço para todos os crentes. Todos juntos? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Irmãos, não há devoção sem culto. Não há devoção sem culto. Nossa forma de devoção, irmãos, ela melhor se expressa e poderosamente se expressa na expressão de nosso culto. Servir ao Senhor com alegria é uma convocação para todos os que conhecem a Deus profundamente. Não devemos dar espaço para tristeza no nosso coração, não, jamais. Não é? Por causa de dificuldades, muito menos. Tudo aquilo que surge na nossa caminhada, muitas vezes pode tentar nos fazer desanimar. Mas o salmista diz, servir ao Senhor com alegria. Evidentemente que como seres humanos temos as nossas crises. Temos nossas crises físicas, temos crises espirituais, temos alguns momentos que emocionalmente estamos desgastados e tristes. Mas a palavra de Deus disse para nós o seguinte, confie no Senhor e quando você decidir servir ao Senhor, sirva com alegria. O salmista no Salmo 125, versículo 1, captura a ideia de uma igreja que luta, que tem provações, mas não se deixa abalar. Salmo 125, 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que, irmãos? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga glória a Deus. Essa é a igreja de Jesus. Ela confia no Senhor. Ela é, e cada um de nós cristãos, nós somos como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, nós não podemos servir ao desânimo, ou o desânimo é o nosso Deus. Nós não podemos servir de desânimo, ou seremos pedra de tropeço para nosso irmão. Quando o desânimo vier, você diga não. Quando o escândalo chegar, você diga não. Porque nós somos chamados a servir ao Senhor com alegria. Como que o inimigo sabe o poder do serviço de um cristão, como é importante, como o inimigo quer tirar do cristão o poder de servir e adorar a Deus, adorar aqui, servir é a expressão de culto. Vamos voltar no mandamento do Senhor, Êxodo 20, vamos olhar lá, Êxodo 20, versículo 3. Vamos perceber por que o diabo trabalha tanto para tirar dos lábios do adorador o louvor. Por que o diabo perturba tanto a Angélica, a Verônica, essa equipe aqui, e faz de tudo para que vocês não adorem? Porque ele sabe o poder do louvor. Ele sabe o poder de uma confissão. Ele sabe o poder que tem um adorador que está cantando e recebendo e confiando em cada uma das promessas do Senhor. Quando o indivíduo está desanimado, Deus dele é o quê? O desânimo. Quando ele está com medo, desencorajado, Deus dele é o medo. Porque ele está dominado pelo medo. Mas quando o indivíduo olha para o Senhor, a Bíblia diz, ele é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece o quê? Para sempre. Qual foi a primeira instrução que Deus deu para a igreja dele, para todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações? O primeiro ensino do mandamento da lei, veja Êxodo 23, 20, versículo 3, diz assim, todos juntos, não terás qualquer outro Deus. Qualquer outro Deus. Tem gente que diz assim, quando eu tiver dinheiro, vou fazer isso. Ele diz isso, quando eu tiver dinheiro, vou fazer isso. Enquanto ele não tem dinheiro, ele não faz. E se um dia tiver, ele faz. Quem é o Deus dele, querido? Ele nem se tocou. Ele nem se tocou. Nós falamos essas bobagens e repetimos essa bobagem sem entender que eu estou colocando outro Deus além do Senhor. Quando eu tiver, não, eu já tenho Deus. Na verdade, o que eu tenho é o que o apóstolo Paulo me ensinou. Não é quando eu tiver dinheiro. Eu já tenho Deus. E já está na Escritura. Posso todas as coisas. Porque o Deus, meu Deus não é o dinheiro. Eu sei passar falta, sei ter abundância. Em todas as coisas estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, que ensino para a igreja vitoriosa. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas ou debaixo da terra. Agora veja o verso 5. Não te encurvarás a elas, nem o quê? Nem o quê? Servirás. Agora tem uma resposta. Por quê? Porque eu sou o Senhor. É isso aí, irmãos. Porque eu sou o Senhor.
Quando eu olho para esse mandamento, eu olho para esse princípio, eu tenho um motivo pelo qual eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor e não vou servir a nada que é ídolo, a nenhum tipo de imagem, ou não vou dar lugar ao desânimo ou ao medo, porque eu faço disso um objeto no lugar de Deus, uma adoração no lugar do Senhor, e isto tira toda a possibilidade de eu me relacionar com o meu Deus, com piedade, com interesse de coração e, acima de tudo, com a fé que eu preciso para vencer tantas questões da minha vida. Vejo que diz a Escritura: não te encurves a elas, nem as sirvas, porque eu sou o Senhor teu Deus. É o que o salmista cantou e disse: servir ao Senhor com alegria. O que ele está dizendo aqui, servir ao Senhor com alegria? Preste culto com alegria, cante e adore com alegria. A ideia de servir aqui é prestar culto, a ideia de servir aqui é celebração, a ideia de servir aqui é colocar toda a sua adoração dirigida ao seu Deus, Deus poderoso, único, vivo e verdadeiro, em espírito de alegria. Qual é o projeto de Satanás? Desviar essa adoração, afastar o crente desse ideal de adoração. Está na Escritura Sagrada, em Mateus capítulo 4, versículo 8, como Satanás atuou para desviar a adoração do Senhor Jesus, para afastar de Jesus a relação e a íntima relação que ele tinha com a verdade de Deus e com a palavra que ele estava anunciando às pessoas. Mateus capítulo 4, verso 8 a 10, veja o encontro terrível do tentador com Jesus e como Jesus trata a questão. Mateus 4, 8 diz assim: novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora veja, e disse-lhe: tudo isso te darei. O que ele pediu aí? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí vem Jesus, olha como é que o adorador tem que se comportar e tem que aprender como é que ele adora e serve a Deus. Então disse Jesus, primeiro repreendeu: vai-te, Satanás, por um motivo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. E só o quê? E somente a Ele? A expressão da NVI traduz isso aí de forma brilhante: e só a Ele vai prestar culto. Quando tiver dinheiro, quando a coisa melhorar, não é? Quando isso acontecer, isso é o seu Deus. Você diz: não, eu vivo hoje, eu faço hoje, eu sofro hoje, eu glorifico hoje, eu sou fiel hoje, porque eu fui convidado a celebrar ao Senhor em todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Eu sou convidado a servir ao Senhor com alegria, a me apresentar diante de Deus com cânticos de louvor. É por isso que eu adoro a Deus, porque o meu Deus me chamou a adorá-lo, me convidou a adorá-lo e a responder tudo isso com a minha vida de adoração. Cuidado, querido, o inimigo fará de tudo para desviar a sua adoração. Ele fará de tudo para colocar murmuração, para colocar o praguejo, para colocar o desânimo na sua boca. Mas a proposta de Deus é maior. Por quê? A proposta do inimigo é modelar para você muitos deuses, falsos deuses. A proposta do inimigo é inventar múltiplas e falsas formas de adoração. Mas a proposta de Deus é um serviço só e simples: servir ao Senhor com alegria. A alegria de Deus é um legado na nossa alma. A alegria do Senhor é a força da nossa vida. Irmãos, há uma conexão de alegria entre o Senhor que chama e o servo que serve ao Senhor. A alegria, digo eu aqui, a alegria é o combustível da perseverança. Sem alegria, irmãos, a persistência morre. A alegria é o combustível da perseverança. Sabe por que eu sei que não persevera? Porque não tem alegria. Sabe por que ele desiste? Porque ele acha que não vale a pena. A Bíblia diz o contrário: servir ao Senhor com alegria, porque vale a pena. Sim, meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor. A alegria é um elemento muito importante no culto. A alegria, na verdade, é peça fundamental na adoração, porque um homem que confia, ele vai dizer: se Deus curar, é Deus; se não curar, é Deus; se fizer, é Deus; se não fizer, é Deus; e tudo que ele fizer continua sendo Deus. O homem dentre nós e o homem dentre vós aqui, irmãos, diz o texto, perdeu uma ovelha. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas 15. Um homem perdeu das 100 ovelhas uma ovelha. Eu queria que você abrisse esse texto e eu vou explicar o porquê às vezes não temos alegria na adoração. Lucas 15, verso 4. O texto diz que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que vá achá-la. Eles confirmam, sim. Agora diz o texto: e achando-a, Lucas 15, 4, e achando-a põe nos seus ombros, cheio de
júbilo. Por que está feliz se ele tem 99? Sua ovelha deve ter um pelo pompom, né? Sua ovelha deve ter um perfume diferente. Tem 99. Presta atenção. Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegou em casa. Chegou em casa, convocou os amigos e vizinhos, Lucas 15, 6. Dizendo, alegrai-vos comigo. Por quê? Achei a ovelha perdida. Versículo 7. Agora vai lá, o 7. Esse aqui é o versículo. Pastor Joel, essa é forte. Essa é forte. Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Por quê? Por um pecador que... Agora é forte. Agora é forte. Essa vai doer. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas, muito mais do que 99 justos, o quê? Esse é o motivo dessas ovelhas aí não trazerem alegria nenhuma. Você está num culto com 99 ovelhas, irmãos, que não precisam de arrependimento, você está lascado. Você está lascado. 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Você está enrolado. Olha o nível de arrogância que a nossa geração pode chegar. Mário, você está entendendo? O camarada está na igreja, mas não tem que se arrepender. Ele não tem aquela coisa de bater no peito e dizer, miserável homem que sou, pastor Lucas. Ele não tem, porque ele é justo, ele não precisa de arrependimento. Aquele monte de fariseu. Eu sou todo bom. Você acha que Deus vai descer ali com a glória dele naquele lugar? Não vai. A glória de Deus se manifesta no Evangelho pelo arrependimento. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê, irmãos? Então está tendo um culto, está lá 99. Mas não tem graça, não tem glória, porque é todo mundo justo, irmãos. É tudo gente justa. É tudo gente que não precisa de arrependimento. Tem alegria num culto desse? Tem não. Agora Deus vai buscar o perdido. Aí está lá o perdido, Ele vai buscar, vim te buscar. A perdida vai dizer, louvado seja Deus, eu perdido fui achado, eu morto revivi, não merecia, fui encontrado. Volta, bota no ombro, vai ter o quê, Felipe? Alegria. É ali que o culto acontece, irmãos. Por isso o texto diz, há muito mais alegria no céu, pelo quê? Por um. Você pode encher um templo com 99, com 200, com 1 milhão, 1 milhão e 500. Se não houver arrependimento, não tem alegria. Porque a alegria do Senhor, a força do Senhor, está no arrependimento de uma ovelha que sabe que precisa de Deus. É por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. É por isso que Paulo diz, eu, o pior dos pecadores. É por isso que os profetas vão dizer que nosso canto, nossa melhor ornamentação para Deus é trapo, o que, irmãos? De imundícia. Porque Deus veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Silvia, vale buscar um para trazer vida para o culto, do que ficar com 99 que não tem vida, que não se arrepende e que sai todo dia para viver do mesmo jeito e voltar para o culto do mesmo jeito, porque não há mudança. Jesus tem que buscar lá fora. Ele está dizendo que o Pai procura adoradores, que o adore o que, irmãos? Em espírito e em verdade. E eu costumo dizer, o Pai está procurando lá fora, porque às vezes na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o sermão, o indivíduo diz, eu um justo? Não, eu não preciso de arrependimento. Quando é justamente o contrário. A palavra do Senhor diz, Romanos 3,10, não há um justo sequer. Quando olho para esse texto, eu digo, não tem como não se alegrar. Eu, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, merecendo um Deus que sai, irmãos, da segurança de gente que está achando que a religião é um pleito de segurança, soberba, arrogante, que não tem mais o que fazer para ficar na sua arrogância, e Ele vem se importar comigo, eu louvo a Deus. Deus desceu da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se à morte, morte de cruz. Tem como ficar triste, irmãos? Não, eu me alegro todo dia, porque estava perdido e fui achado, estava morto e revivi. Por isso eu canto, celebrai ao Senhor com alegria. Eu não tenho como não estar alegre. A alegria desse pastor, com esta ovelha no ombro, é gritante, porque é esta ovelha que expressa a verdadeira mensagem do Evangelho e a alegria que Deus tem em recuperar aqueles que estão confessando e recebendo com fé confessante e professante o Evangelho do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, aquela geração de João 8. Abra comigo João 8:32. João 8:32. Há um discurso de escravidão. E Jesus Cristo fala de um cativeiro.
E fala de uma geração que está escravizada no pecado, irmãos, e enganada numa mentira terrível, de que eles são salvos por DNA, de que eles são salvos pelo simples fato de pertencerem a esta ou aquela etnia. Quando essa conversa se aprofunda, João 8,32. O Senhor Jesus olhou para aqueles judeus e disse: conhecereis a verdade e... Agora o bicho pegou. Já estava ruim a conversa, os judeus disseram. Eu já não estava gostando da prosa, mas agora piorou. Porque o Senhor está dizendo que se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. Olha a resposta deles para Jesus: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como você pode dizer o quê? Eles achavam que eram livres simplesmente por ser o quê? Descendência de Abraão. Filho de crente, crentinho é. Filho de peixe, peixinho é. Não é assim não. Jesus Cristo vai dizer, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o que, irmãos? É isto, irmãos. É por isso que não tem alegria. Porque o indivíduo olha para dentro de si e diz assim: eu sou o 99 justos. Tem um 99 táxi, né? Fazer um patrocínio no YouTube aqui. Eu sou o 99 justos. Eu não preciso de arrependimento. Está aqui, ó. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se aceitassem que eram escravos, cantariam com liberdade a libertação. Mas não cantam e não têm motivo para celebrar, porque são escravos do pecado e sequer reconhecem isso. Sequer se deixam ver que estão seguindo o pai da mentira, que é mentiroso o quê, irmãos? Desde o princípio. Aí Jesus repete: se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Não tem como não se alegrar, pastor Joelson. Não tem como não estar feliz. Eu posso dizer, eu fui livre, eu fui liberto da escravidão do pecado. O meu Deus disse que eu era pecador, mas Ele disse que o sacrifício dele é o pagamento pelo meu pecado. Eu tenho como ficar triste? Ele diz, não, eu tenho que me alegrar. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que agradecer, porque eu não sou um justo, eu sou um pecador, mas eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Terceiro lugar, irmãos, eu quero falar sobre um só Deus para todos os salvos. Uma adoração para todos os povos. Um serviço para todos os cristãos. E um só Deus para todos os salvos. Não há vários deuses para salvar todos os povos. É um só Deus para todos os salvos. Veja comigo o que está no Salmo 100, versículo 3. Está na tela, Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez o quê? Povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora o pessoal calvinista, reformado, todo mundo vai vibrar. Teologia da soberania, hein? Calvinismo e reformado vai vibrar. Eu também vibro. Eu vou vibrar. Sabei que o Senhor é Deus. Agora veja a obra. Foi Ele e não quem? E não nós. Monergismo puro. A ideia da sinergia de que o homem coopera, hein, doutor Armínio, ruiu, pá. Qualquer cooperação para a salvação, nenhuma. Foi Ele e não nós que nos fez o quê? Povo seu. Foi Deus que nos fez. E foi Deus que fez de cada um de nós o seu povo. Irmãos, o que o salmista está pregando é a doutrina da regeneração espiritual. Acredite. Ele está cantando a doutrina da regeneração espiritual, por meio do qual Deus faz para si um povo, por meio do qual Deus mesmo construiu para si um povo de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele está falando de um povo que nasceu de novo, de um povo que respondeu, os eleitos que responderam o chamado de Deus. Pastor, mas os eleitos e o povo que Deus chamou foi comprado e constituído por Ele. Não são eles que vão para Deus, é o contrário. Foi Deus que foi até eles. Onde é que está isso? Abra comigo Apocalipse 5, vamos lá. Apocalipse 5, de 9 a 14. E você verá como a mão poderosa de Deus foi buscar você. Você não fez nada de bom, você só tem defeitos como eu tenho, você tem os mesmos pecados que eu tenho, você não é mais pecador nem menos pecador do que eu, mas o meu Deus veio aqui para buscar, e veio para nos buscar e salvar. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo. Veja o que ele diz em Apocalipse 5, os versos de 9 a 14. Estão comigo? Digam amém. Vamos cantar essa canção. Diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Agora veja, irmãos, olha que oração, olha que unção tem este evangelho para nós. Porque foste morto, e com teu sangue, o que aconteceu? Foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Foi Jesus, aleluia, que comprou. Compraste com o teu sangue para Deus. Homens de onde, irmãos? De toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste, para os nossos deuses os fizestes rei e sacerdotes. E eles reinarão sobre o quê? Sobre a terra. Veja o 11. Olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam, juntos, vamos lá, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. 13 diz assim: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e o adoraram ao que vive para todos sempre, amém. Aí você pergunta, por que essa alegria toda? É efusivo demais, é muito efusivo. Tem cristão que fica assim, é muita efusão para o meu gosto. É efusivo, é vibrante. Agora você diz, por que desse tamanho e por que essa alegria? Veja, irmãos, o motivo, a raiz. Foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa gente não tem como ficar em silêncio. Eles não têm como ficar contidos. Ninguém pode dizer para eles, baixa o volume dessa voz, menos o seu pentecostal, menos. Não tem como. Ele diz, estava morto e revivi, estava perdido e fui. Se o camarada está aqui na igreja, irmãos, emburrado, embuchado, cantando para dentro e engasgado, tem alguma coisa errada no sistema de compreensão dele da glória de Deus. Porque se você foi salvo, você está ouvindo a voz profética do Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, entrar diante dele com canto. Aí veja, sabei, o texto diz, reconhecei, este é o verbo, sabei, reconhecei que o Senhor é Deus. Aí vem a verdade, foi Ele, não nós, que nos fez o que, irmãos? Povo seu, somos dele. Aí vem, ovelhas o quê? Esse bom pastor saiu para me procurar. Viu, Humberto? Viu, primo? Ele saiu para me procurar, me colocou nos ombros e se alegrou comigo. Porque tem 99 lá emburrado, que não tem do que se arrepender. Mas eu não. Eu era perdido, fui achado. Estava morto e revivi. É a parábola do filho pródigo. Mata o melhor bezerro, coloca um anel no dedo, uma roupa linda, porque eu tenho motivos para celebrar a salvação de Deus. Amém, irmãos? Este é o motivo da canção que cantamos e o motivo pelo qual celebramos. Em último lugar, eu vou terminar a mensagem. Se temos um evangelho, irmãos, e uma mensagem, uma convocação para a adoração de todos os povos, se temos uma mensagem clara de um serviço para todos os crentes, se temos aqui uma proposta clara de um único Deus para todos os salvos, a última verdade desse sermão é que eu tenho uma verdade para todas as gerações. Repito, o último ponto dessa mensagem, uma verdade para todas as gerações. Qual é a verdade? Vamos recitar juntos, os versículos 4 e 5, todos juntos. Está na tela, versículos 4 e 5 do Salmo 100. Quero recitar junto com você, uma verdade para todas as gerações. Todos juntos. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quem crê nisso, diga amém. Por que uma verdade para todas as gerações? Eu vou dizer que uma verdade contada em duas direções. O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. Essa é uma verdade para todas as gerações. Sabe por quê, irmãos? Circunstâncias adversas, problemas e dificuldades tentam todos os dias
tirar a energia, a paz e o poder de nossa adoração. Mas nós não podemos permitir, irmãos, que o desânimo se aloje, que a tristeza tome espaço, que a angústia, o rancor ou o sentimento de derrota façam parte de uma igreja que tem a certeza de sua salvação e desfruta da alegria do poder do Evangelho do nosso Deus. A palavra de Deus nos garante, irmãos, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Sua verdade é igualmente eterna. Quando o salmista diz que a misericórdia de Deus dura para sempre e que sua verdade é eterna, o que o salmista está dizendo? Que jamais nós sofreremos qualquer prejuízo por promovermos, com certeza, louvor ao nosso Deus, por adorarmos o nosso Deus e por confiarmos na sua grandeza, na sua bondade, na sua misericórdia e na sua verdade. Quem investir a sua vida na misericórdia, na verdade, na bondade de Deus, irmãos, nunca sofrerá, irmãos, tristeza, angústia ou dissabor, no sentido de que isso vai esvaziar a sua fé ou vai fazer com que você se enfraqueça na sua condição espiritual. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:4 o que ele entende como expectativa para uma igreja que confia no Senhor e vive todos os dias ancorada e sustentada nas suas promessas. Paulo diz, Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O desafio do apóstolo Paulo é fazer a igreja se lembrar de como Deus deseja salvar cada cristão, como Deus deseja levar os eleitos à vida eterna. Mas como faz isso? Trazendo para a adoração, para o culto público, para a adoração em comunidade, aqueles que cantam e dizem, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração a geração. Abra sua Bíblia, Isaías 61, e eu vou terminar aqui a conclusão da mensagem. Isaías 61, por favor, vá ao texto. Vá ao texto. Isaías 61, o verso 10. Aqui será a conclusão desta mensagem. Isaías 61, versos 10 e 11, claramente diz assim a palavra do Senhor. O versículo é extenso, irmãos. Estou lendo na Almeida corrigida. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, alegrarei-me no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Aí veja, por quê? Vestiu-me com roupas de... Talvez você esteja nu ainda. Isso seja o motivo de você não ter alegria. Mas um homem que foi vestido, irmãos, vestido com roupas de salvação, ele se alegra no Senhor. Veja a continuidade do versículo 10. Cobriu-me com um manto de justiça. Justificação. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como noiva que se enfeita com as suas joias. Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, olha o que diz, irmãos, o profeta Isaías. Assim o Senhor Deus fará brotar o quê? Justiça e louvor para todas as nações. O salmista do Salmo 100 é um profeta. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Por um motivo, e aí eu destaco de novo o texto. Ele me vestiu com roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo que adorna com turbante sacerdotal a sua noiva. Quando olho para um texto como esse, irmãos, eu entendo porque Paulo ergueu a sua voz e cantou para mim, para todos nós, o hino mais poderoso da Escritura. O apóstolo Paulo interpreta o Evangelho de Deus de Romanos 1 a Romanos 11. O apóstolo Paulo interpreta, irmãos, a queda do homem de Romanos 1 a Romanos 11. O apóstolo Paulo interpreta um Deus resgatando o homem do pecado, justificando este homem, condecorando com graça e salvação, de Romanos 1 a Romanos 11. E ele diz que um homem que foi impactado por tão grande salvação, não tem como não louvar ao Senhor. Por isso ele canta um dos hinos que eu considero mais poderosos da Escritura, Romanos 11, 33 até o fim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aí vem o texto. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. Todos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele.